Bem-vindos a mais um episódio do Menin Talk, o podcast das irmãs ginecologistas, Rafaela Menin e Eduarda Menin. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Quem me acompanha no Instagram já me viu falando dela várias vezes, que é a minha duplinha, doutora Camila. A Camila fazia parte da equipe de cirurgia quando eu fiz o meu fellow em cirurgia ginecológica e desde então, desde 2021, virou minha dupla. Camila, conta um pouquinho pra gente da sua formação, sobre você. Bom, então, primeiramente, muito obrigada pelo convite, adorei. É um prazer estar aqui, né, com a Dudinha, minha dupla de cirurgia. E, bom, eu formei em 2014 nas Ciências Médicas, trabalhei um tempinho, depois fui para residência, formei em 2019, lá no Júlio Kubitschek, e aí depois eu fui pro fellow, né, e fizemos no Otaviano um tempinho, passamos pro Vila, né, aí já tínhamos assumido como equipe, e, enfim, sempre na cirurgia, e mais recentemente, há mais ou menos uns 2 anos, eu estava muito incomodada pelo fato de, às vezes, não conseguir solucionar algumas queixas das minhas pacientes, eu resolvi buscar um pouquinho mais, me aprofundar nos estudos dos corrimentos e das infecções genitais. Foi quando eu fiz o curso há mais ou menos 2 anos e estou aqui. Então, gente, a Camila, ela é membro lá da nossa equipe na Menin Med e ela, então, se especializou nessa parte, né, de cuidados vulvovaginais e hoje a gente vai bater um papo com ela pra gente saber mais sobre os cuidados dessa região. Isso. Camis, conta um pouquinho pra gente o que você orienta para suas pacientes de consultório, no dia a dia, sobre os cuidados íntimos, né? Acho que tem muitas dúvidas, é uma dúvida muito comum no consultório das pacientes. Chegam, perguntam que sabonete usar, se pode usar isso, perfume. Então, o que você orienta no dia a dia? O que pode, o que não pode usar? Como que deve ser feito esse cuidado, essa higiene da região íntima? Certo, realmente é uma dúvida muito frequente, né? E ainda mais agora que a gente está tão bombardeado, né? De vários produtos, enfim. Mas basicamente o que eu oriento, né? A nossa flora vaginal ela é muito sensível, muito delicada. Então a gente tem que fazer tudo conforme já o ambiente íntimo, né? Então, quando a gente busca por produtos específicos, a gente busca os produtos que tenham um pH adequado, né? Graças a Deus, boa parte, de fato, né, dos sabonetes de região íntima, eles têm, de fato, o pH que é proposto, que é um pH ácido, né, conforme é mesmo a região. Então, é interessante, sim, que a paciente busque um sabonete, né. Então, assim, basicamente essas marcas básicas, né, Protex, Nivea Íntimo, Lucretin, a maioria deles acaba entregando mesmo essa proposta de ter um pH ácido, que é o principal. E aí, quando a gente entra, né, naquelas pacientes que já estão com corrimento, principalmente os que têm um pouquinho de alergias associadas, aí a gente tenta buscar um sabonete mais específico ainda, que são aqueles que, além de ter esse pH, eles tenham menos corante, menos perolado ali no sabonete, né, para dar aquele aspecto bonito, né? Perfume, né? Então a gente tem que buscar o mais neutro em termos de composição, não de pH, mas que tenha um pode pH dar menos alergia também, isso, né? Exatamente. E sobre sabonete, tipo, infantil, assim, de neném? Tem muita paciente Pois que usa, tem né? muita paciente que usa, né? A primeira coisa que eu falo é para não usar sabonete em barra. Porque pra gente ter um sabonete em barra, já é um pH que é básico, né? Pra gente conseguir fazer a barra. Então, a gente tem que achar um sabonete que seja líquido, né? E, além disso, existem, sim, principalmente os sabonetes para recém-nascido. Tem um da Johnson recém-nascido, que ele é exatamente aquilo que a gente precisa para a região íntima. E tem alguns outros também para peles atópicas, né? Aí a gente pega aquelas marcas Bioderma, né, CeraVe, que tem esse pH ácido que a gente precisa. E tem também o que a gente chama de Sindê, que é uma tecnologia que tira a sujidade, mas não tira, não agride a pele, né? Ele só tira a sujeira sem agredir, mantendo ali o ambiente da pele. E aí são esses sabonetes que às vezes é interessante a gente procurar, né? E geralmente eles também têm esse pH ácido. Camila, e na hora de higienizar,
só a parte externa, pode ir lá dentro da vagina. Isso é uma questão complexa, né? Parece bastante. Parece, principalmente aquelas pacientes que já têm um tempo de corrimento, né? Aí elas pensam, nossa, será que eu não estou higienizando da forma adequada? Vou limpar. E aí tem muito o TikTok, né? Às vezes algumas pessoas que orientam, nossa, eu vou passar um negócio lá dentro, tem que limpar, fazer assim. Lá dentro, eu brinco que é sagrado, né? A vagina é autolimpante, exatamente. Então, como que é feita essa higiene? Na região de fora, né? Eu brinco que é dos pequenos lábios ali do introito vaginal para fora, né? Que a gente vai fazer essa higiene, né? Movimentos circulares delicados, só realmente para tirar o excesso ali da sujeira, de um resíduo que fica, né? Só isso. A gente pode usar de 1 a 2 vezes ao dia quando for um período mais frio, né? Tipo, tá agora, se for uma época mais quente ou se a paciente já tem, né, um suor excessivo ali na região, até umas 3 vezes por dia tá bem ok, né? De tem muita paciente que tem costume, né, de fazer ducha, ducha vaginal. Gente, isso acaba com a nossa flora, altera né? pH, isso. né? E é isso, né? Justamente porque o que a gente faz, né? Fazendo ducha vaginal ou esse tipo de coisa. A gente tira os lactobacilos, que são as bactérias que a gente precisa para fazer essa proteção. São eles que pegam o glicogênio, que é o açúcar, né? Que a gente está armazenando ali, que vem das células vaginais e transformam em ácido lático. É por isso que a gente tem a região que é mais ácida, né? Então, se a gente faz essa higiene excessiva, o que a gente faz? A gente acaba alterando o pH, né? A gente mata esses lactobacilos, então a gente não pode fazer limpeza de forma excessiva. É só o ideal. Matando os lactobacilos, dá espaço para os corrimentos. Porque muita gente leiga não sabe, mas dentro da nossa vagina tem vários micro-organismos, né? E eles vivem, de preferência, num equilíbrio, em uma harmonia. E a maioria dos corrimentos, né, dos corrimentos patológicos, eles vêm dessa quebra de harmonia ali desses micro-organismos. Então, fazer a ducha, usar sabonete lá dentro, isso quebra ali a harmonia dos micro-organismos e a pessoa, igual você falou, né, Camila, às vezes acha que tá limpando ali, que vai melhorar, e pelo contrário, acaba perpetuando aquele desequilíbrio da flora vaginal e não vai conseguir melhorar, né? E que depois pode ser bem difícil de voltar ao pH original, né, Camila? E aí, outras orientações também que eu passo a respeito disso. A gente tem que deixar lá dentro da vagina o mais, né, natural possível, né? Realmente é tudo feito lá fora, né, para manter esse pH. E aí tem muito aquela mania, né, aquela coisa de vó, vamos fazer banho de assento com vinagre, com, enfim, uma infinidade de coisas que o pessoal às vezes acaba orientando, né? E aí é que tá, que quando a gente faz banho de assento, a gente está comunicando a flora da região gastrointestinal ali do ânus, né, do reto, que é uma flora completamente diferente. E geralmente é uma flora até mais, vamos dizer assim, mais forte, menos delicada do que os lactobacilos, né? E aí a gente comunica essa flora que é mais forte com uma flora que é mais delicada. Por causa do líquido ali entrando em contato com as duas regiões, né? Exatamente. Então, tudo que, por exemplo, a gente for fazer esse contato de outras floras com a flora da região íntima, a gente tem que evitar. E é por isso que a gente não faz banho de assento, não usa calcinha fio dental, né? Rotineiramente, porque é literalmente o fio ali condutor, né? Daquela flora ali intestinal para a flora vaginal. Por isso que eu também oriento o uso da camisinha, né? E aí a gente vai chegar ainda nessa parte, né? Mas, enfim, a gente tenta manter ali sempre esse equilíbrio. E até a questão da higienização quando vai ao banheiro, né, Camila? Isso. Assim, parece que é óbvio, mas para muita gente não é. Até a direção que deve ser feita a higienização, exatamente, né? Pensando nisso. Para realmente evitar esse contato da flora ali anal, né? Então, você não vai passar o papel do ânus em direção à vagina. Isso. Nunca de trás para frente, sempre de frente para trás, né? A gente é ensinado isso desde pequenininha, né? Muita gente mas ainda não tem esse costume. Não, E às vezes é interessante, porque às vezes eu pego algumas pacientes idosas, sabe? Que a família chega, ela tá com uma coceira, com um corrimento, com uma coisa que não melhora. E aí, quando você vai olhar, a idosa acaba
né, assim, tendo uma certa dificuldade de higienizar, de quando ir no banheiro, né, como que ela vai fazer essa limpeza e às vezes, além da alteração da flora vaginal, tem as infecções urinárias de repetição, né, que queira ou não, essa flora protege a gente também de outras infecções, então a gente tem que estar de olho, né, tanto as idosinhas, né, quanto as crianças, né, ou que ainda ele está aprendendo como se faz, né, essa higiene, esse que cuidado. Usa fralda, né, tanto idoso que usa criança, fralda, então assim, é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Nesse caso dessas pacientes que têm uma dificuldade de higienização, ou que às vezes fora de casa, você costuma recomendar o uso de lenço umedecido, ou sempre lavar a região? Essa questão do lenço é complexa, né? Porque, mais uma vez, entra aquela coisa de quanto menos a gente tiver de produtos ali na região, melhor. Mas, entre, por exemplo, você passar um papel, né, daqueles de origem duvidosa, né, que a gente não sabe muito bem, né, como que tem ali na composição, às vezes sim é interessante você ter um lenço umedecido. Tem alguns já que tem essa proposta de ser com pH, né, menos produtos, né, próprios para a região íntima, e isso acaba sendo um quebra-galho mesmo, para aquelas pessoas que às vezes estão em casa, né, no nosso caso, por exemplo, a gente dá plantão, ou uma pessoa que está aí trabalhando o dia inteiro, às vezes o banheiro ali da empresa não é maravilhoso, aí isso meio que te tira do aperto, não tem como lavar. Mas preferencialmente, né, se puder higienizar com água, né? O número 2, se puder higienizar a região perianal, né? Com água e sabão, aí não teria problema de ser qualquer outro sabonete, seria o ideal. Mas assim, a gente meio que tenta fazer adaptações para tentar o mínimo possível distorcer aquela flora. Camila, é muito comum no consultório, né, a gente receber pacientes que queixam do odor da região íntima. E muitas vezes não é nada patológico, né? Assim, a região íntima tem um cheirinho característico, né? E a gente tem visto nas redes sociais essa tendência ao uso de perfume. Exato. Fala um pouco sobre isso. E tem vários no mercado. Tem vários no mercado, né? Realmente, né? Essa região, ela tem que ter o cheiro próprio da região, né? Que até nosso chefe lá brincava que era cheiro de iogurte. Mas, de fato, é esse cheiro, né? Que é exatamente essa acidez desse ácido lático que é produzido, né? E lógico, às vezes é difícil a gente... Cheiro é uma questão muito... um pouco pessoal também, né? Individual. Às vezes, o que para aquela pessoa ele está incomodando, ela acha que é um odor ruim, ela acha até que ela está com corrimento, na verdade não é, né? Eu brinco que é igual chulé e CC, cada um tem o seu cheiro, né? Exatamente. Então, assim, não é recomendável, né, o uso desses produtos, né? Porque, mais uma vez, é um produto extra ali que você está alterando a flora. Pode dar alergia. Pode dar alergia também. E tem corrimentos alérgicos que é, assim, super difícil de tratar, porque você tem que achar o que é o fator causal, né, daquele corrimento. Literalmente ser um pouquinho detetive, né? E às vezes a pessoa tá ali usando perfume, usando alguma coisa para mascarar uma coisa que já é natural, né? As pessoas têm que entender, as mulheres, né? As próprias mulheres que ficam incomodadas, né, com isso. Que a vulva ali, a região inguinal, tem glândulas, né? Glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Então, que vai ter o odor realmente de suor ali. E que muitas vezes, ao final do dia, né, de trabalho ali, com a mesma roupa, você não trocou tudo, é natural que tenha um odor. Assim como o CC, assim como o chulé. Mesmo. É questão de higiene. Chegar, tomar um banho, higienizar, que pronto, vai passar. Vida que segue. E aí, uma dica, às vezes, já que você tem incômodo em relação a isso, né, deixa uma peça íntima separadinha, né, uma calcinha separada, né, para poder, às vezes, trocar com mais frequência. E lógico, na dúvida se é realmente um corrimento, se é algo patológico ou não é interessante a gente fazer a lâmina, né? Fazer a microscopia vaginal para tirar essa teima aí. E essa questão do odor, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, para as mulheres saberem que isso existe, o não patológico, né? Eu digo, porque muitas se sentem tão incomodadas que atrapalha a vida sexual. Sim. Com né? certeza. Então, assim, é uma questão... O homem também tem seu odor, né? Seus odores ali. E tem mulher que fala, eu fico incomodada, meu parceiro não. Mas eu fico incomodada. Então, às vezes, também, antes da relação, se ela tá muito incomodada, né, Camila?
se tiver com sabonete íntimo ali na hora, às vezes fazer uma higienização. Mas, gente, não preocupa com isso, né? É normal, é natural a gente ter nossas características individuais, igual a gente estava falando, né? E não deixar isso atrapalhar a ponto de, talvez, a mulher não conseguir ter uma satisfação ali, né? Exatamente. É igual depilação, né? Existe uma convenção hoje em relação a, às vezes, tirar todos os pelos, né? São coisas que são convenções da sociedade, mas isso, de certa maneira, às vezes atrapalha mesmo. E às vezes são até culturais, né, Camila? Então, aqui no Brasil, a gente tem esse conceito da depilação total, né? Que fora até chama Brazilian Wax, né? Lá na Europa, as mulheres já não depilam tanto, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão da depilação na questão da flora vaginal e no risco de doenças sexualmente transmissíveis. Fala um pouco pra gente. Vamos falar. Então, em relação à depilação, é o que você falou, isso é completamente cultural, né? Eu acho até engraçado, né? Que as pacientes chegam no consultório, às vezes, ai, doutora, eu não tive tempo de depilar, desculpa, né? Fica aquela ideia de que, né, tem que tirar tudo. E a gente não repara em nada, gente. A gente não repara em nada, exatamente. A gente tá procurando ali o que é a queixa da paciente, exatamente. O que importa, né? Mas isso é cultural, né? Na realidade, se o pelo está ali, né, é porque tem um motivo para ele estar ali. E realmente ele é uma primeira barreira protetora, né, da região. Por conta até do atrito da própria relação sexual, né, do suor ali, né, que mistura ali com o pelo, com tudo, já acaba sendo uma primeira barreira mesmo do micro-organismo entrar e às vezes contaminar e provocar alguma infecção. Então o ideal é a gente, na verdade, não tirar tudo, né, deixar um pouquinho ali justamente para ser essa proteção nossa. Logicamente, se a pessoa tira tudo, mas será que isso que vai provocar uma infecção, alguma coisa assim? Não, porque a gente acaba tendo outras barreiras, né? Mas se a gente for pensar o que seria o ideal, seria deixar pelo menos um pouquinho ali. Né? Para quem tira tudo, é só ter alguns cuidados extras, né? Exatamente. Às vezes, por exemplo, tipos de calcinha, Camila. Isso também é uma coisa que as pacientes perguntam muito. Mas a gente sabe que não é recomendado, você já falou da calcinha fio dental, né? Usar ali diariamente, deixar para momentos especiais. Isso. Mas que, principalmente, o tecido, né, da calcinha. A composição. Muita gente não fica atento a isso, que o ideal seria não usar calcinhas com componente muito sintético, né, todo dia. O ideal, na realidade, é uma calcinha branca, e eu vou explicar o porquê de ser calcinha branca, e de algodão, né? Porque, de fato, o tecido sintético ali já é uma região que a gente tem um suor um pouquinho maior, né, do que se a gente comparar com outras regiões, uso de calça, trabalhando o dia inteiro. Então, se você usa um tecido sintético, acaba abafando muito a região, né? E também, de certa maneira, favorecendo algum tipo de micro-organismo, né? Principalmente os fungos, né? De, às vezes, proliferar. Então, se você usa uma calcinha que já favorece, né? Esse aquecimento, né? Esse superaquecimento não é bacana. Então, algodão por esse motivo, porque respira mais, né? E por que branca? Porque quando a paciente tem um corrimento de repetição, que a gente está tendo dificuldade de tratar, tudo ali que pode ser, às vezes, um fator de risco, né? Tá tudo equilibrado, tudo bonitinho, mas às vezes ali é o corante da calcinha que dá uma certa alergia, muda ali alguma coisa, acaba sendo um pontapé inicial para o reinício do corrimento. Então a gente orienta que, além de ser de algodão, que ela seja branca também. E até sendo branca, fica mais fácil, inclusive, da paciente identificar também o aspecto, né, da secreção vaginal, se tem alguma cor específica. Exatamente. Fica mais fácil, né? Porque calcinha colorida às vezes mascara, né? Você não fica sabendo muito. E o outro detalhe também de ser de algodão é pra gente passar, né? Porque como é que a gente tem que higienizar essas calcinhas, né? Boa. Nunca no banheiro, né? A não ser que você faça uma primeira lavagem ali no banheiro, mas você vai terminar de lavar lá num local que seja arejado, que bata sol, né? Que você
pendure a calcinha ali, né, e seja bem ventilado, né, porque no banheiro é um ambiente que naturalmente é contaminado, né. E úmido, né? E úmido. Então, acaba sendo realmente um prato cheio para proliferação de fungo, né, ou de outros micro-organismos ali na calcinha, e ela ser uma cultura, né, uma perpetuadora ali daquela alteração. Então, a gente tem que lavar, preferencialmente também separado de outras peças ou das peças ali da família, né. Então, lavar separado, secar ao sol ou um local arejado e depois de secar, passar. Porque aí se ainda fica ali alguma coisa, né, algum micro-organismo, algum fungo, você passa e resolve. Calor ele resolve, Isso, né? E exatamente. sabão, né? Usar preferencialmente sabão neutro. Sabão neutro. E não usar amaciante, coisa com muito cheiro. Também. Porque, mais uma vez, já vem com aquela coisa de que pode ser aquele fatorzinho ali que deflagra tudo, né? Eu sempre falo com as pacientes no consultório sobre essas medidas, né? Quando elas chegam com corrimento, de repetição, ou incomodada, a primeira coisa é isso tudo tá muito bem alinhado. Porque se não tiver, a chance dela ter um corrimento ali que vai ser difícil de diagnóstico e tratamento é maior. Grande. Então, a primeira coisa é, tá tudo isso aqui, tá tudo alinhado? Às vezes nem sempre. E aí ela chega e fala, eu já fiz de tudo, eu já tomei todos os remédios possíveis, já usei tudo. Mas a hora que você vai ver... Às vezes o básico. O básico não está sendo feito, né? E isso faz parte do tratamento. Tanto quanto o antibiótico, o antifúngico, ou as medidas outras que a gente vai orientar a paciente, é conjunto, né? Não tem como a gente separar, né? Porque às vezes está tudo bonitinho e é o que eu falei, né? Um fatorzinho ali que acaba que desanda tudo novamente. A gente falou aqui sobre o aspecto dos corrimentos, né? Eu queria, então, que a gente falasse um pouco sobre o aspecto mesmo de quando é normal e quando chama atenção e precisa fazer uma avaliação com o ginecologista. Então, diferencia pra gente aí, Camila, normal e do patológico. Assim, essa questão do aspecto também é um pouco complicado, porque entra também aquela coisa da individualidade. Da individualidade, né, de cada um. Mas a gente considera que sim, é normal, né? A vagina não é um órgão seco, né? Ela é igual ao ouvido, né? Se você brincar e falar com o otorrino que você tá passando ali cotonete, ele quase te mata, né? Porque não tá deixando ali o ouvido, aquela secreção sair, né? É mais ou menos a mesma ideia. Então, a gente tem a nossa flora, tem a produção de outras coisas que se misturam à flora vaginal, né? A descamação da própria vagina, misturado com resíduos ali que vem do colo do útero e tudo mais. E aquilo tudo forma, né, o resíduo vaginal. E a gente nem chama de secreção, né? Porque secreção vem de uma glândula. Se a gente for pensar que boa parte daquele resíduo são as bactérias e essa descamação, né? Então, é um resíduo. Então, aquele resíduo é natural. Toda mulher vai ter, e inclusive se for uma mulher que cicla, né? Na segunda fase, né, do ciclo, inclusive tende a aumentar, né? Da ovulação ali para a segunda fase, né? Tem até aquela diferenciação, né? Da pessoa saber se ela está ovulando ou não. Então, muda. Então, é normal, sim, que às vezes quando a paciente ficou o dia todo ali, tira a calcinha, vai olhar, tem um pouco ali de resíduo vaginal. E o normal, né, o que seria talvez normal em termos de aspecto? Branco ou meio amarelado, né? E aí é um pouco complicado porque, às vezes, se a gente for falar de coloração, queira ou não, aquele produto ele pode oxidar. E, às vezes, tá até normal, mas muda um pouquinho de cor e, às vezes, a pessoa acha que tá alterado, né? Mas vamos dizer que o normal seria realmente ser branquinho ou amarelinho, né? Porque marrom, esverdeado já... Talvez o marrom pode ser misturado com sangue, né? Esverdeado talvez remete, né, a fungo. Só que o grande detalhe é que eu acho que até na nossa formação de ginecologista a gente foi convencionada a procurar aspecto de corrimento e dar diagnóstico em cima disso, né? E tem gente que, inclusive, nem isso faz, né? A pessoa fala, ai, tá coçando, ou tá com odor, pronto, odor, então é vaginose, tá coçando, é cândida. Então, a gente foi convencionado, né, a achar os corrimentos patológicos em cima da característica dele. Isso é da nossa formação.
E aí que isso que me incomodava, porque eu falava, gente, eu tratava e não resolvia. Tem alguma coisa diferente, não é possível. E aí que eu fui buscar a formação mesmo, e né, foi quase que um divisor de águas aí quando eu fiz o curso. E eu descobri que, na verdade, existe uma avaliação, que é uma avaliação que é o padrão ouro, para a gente avaliar se realmente aquele resíduo vaginal ele está alterado ou não, que é a microscopia vaginal. Na microscopia, a gente tem, inclusive, 2 exames, né? 2 tipos de exame que a gente faz. A gente colhe, né, o resíduo vaginal e pode fazer a lâmina na hora, a gente faz com aumento menor. Não é um exame a cores, né? Mas a gente já consegue dar diagnóstico de praticamente 90% para lá dos corrimentos, 90% deles já ou dá mais. Para identificar muito já dá para identificar ali. Inclusive, a tricomoníase, né, que é uma IST, a gente identifica só na lâmina a fresco, né? E aí, realmente, se resta alguma dúvida se aquele corrimento é patológico ou não, você não tem dúvida mais, porque você está vendo, né, o que é a composição daquele corrimento ali, né? E a outra lâmina, que é inclusive a que eu gosto mais de fazer, é o GRAM, né? Que nada mais é do que o mesmo exame que a gente faz da urina. A gente faz uma coloração específica e a gente analisa isso no microscópio e a gente tem parâmetros, né, para classificar esses corrimentos, e dentro do diagnóstico de cada corrimento a gente tem alguns scores, né, algumas classificações, e a gente lauda, né, esse exame. E eu acho até interessante, porque às vezes esse exame você pode até fazer, né, nos laboratórios, existe, né, você pode solicitar ali o GRAM e tal. Só que não existe essa convenção bonitinha, eles não usam esses parâmetros, essas classificações. Então, às vezes você vai ler, está escrito assim, alguns cocobacilos GRAM variáveis. Tá, mas o que isso me ajuda? O que eu vou tratar aqui? Né? E a diferença da gente, ginecologista, fazer é exatamente isso. Primeiro que a gente mesmo está vendo o que tem ali, né? E aí você tem essa liberdade de percorrer a lâmina toda, às vezes escolher de novo, se você ficou na dúvida, né? E você vai correlacionar com a história clínica da paciente, com os sintomas dela, com o que você visualizou no exame físico também, é totalmente diferente. E aí, assim, não resta dúvida. Se ainda tem dúvida, né, aquele aspecto é normal ou não, pronto, tirou dúvida. Eu acho até, contar um caso engraçado aqui sobre isso, eu até tô agora fazendo esse curso. Me interessei muito depois que Camila fez, falou, Dudinha, assim, surreal, você tem que fazer, porque é muito importante, a gente consegue realmente identificar tudo. E ano passado eu acabei perdendo esse curso, inscrição, já tinha passado, né, a fase, quando Camila me falou, mas estou fazendo agora, também estou achando bem legal. Mas na minha faculdade, no estágio de ginecologia, no ambulatório de ginecologia, tinha o microscópio lá e a gente fazia lâmina a fresco, né? Várias vezes. E naquele momento, eu falava, nossa, que coisa antiquada, né? Ficar fazendo microscópio, que lâmina, no meio do ambulatório. Pra que isso? Só que, olha isso, né? Agora, depois de quantos mil anos, eu tô voltando para fazer um curso para realmente rever a importância dessa prática, né, no dia a dia. Antigamente fazia-se muito. Fazia-se. E parou, a gente se perdeu, né, no meio do caminho. E aí, tem muitas pacientes que é muito difícil mesmo, né? Ela vem pra gente e fala, doutora, eu tenho cândida de repetição. Já usei todos os remédios, tudo. E aí, ela foi tratada como cândida de repetição, mas muitas vezes não era, né, Camila? Exatamente. E a gente se surpreende. Muitas vezes a gente acaba pegando um corrimento misto, porque é exatamente o que você falou. Poderia até ser cândida, só que como não foi um tratamento direcionado, né? Não tem como, aí acaba fazendo um tratamento em cima do outro e aquilo destrói a flora da paciente. E o problema é exatamente a dificuldade que a gente tem de reequilibrar essa flora vaginal. Existe outra maneira de reequilibrar a flora vaginal, além do tratamento específico? Como é que as pessoas podem... como é que eu faço para equilibrar a flora? Tem alguma coisa que toma? Tem gente que fala de Yakult. Probiótico. Não existe evidência científica em cima disso, né? Existem estudos sendo feitos, né, pelos grupos que mais estudam. Lá fora já existe uma pomada que é um composto de estrogênio
com lactobacilos, que essa sim foi validada, né? Só que a gente não tem aqui ainda. Existem pessoas que mandam manipular lactobacilos, mas é aquela coisa que, como a gente não tem estudo e não tem validação científica, é difícil saber se isso realmente dá certo, né? Então, para a gente reequilibrar, a gente tem que não destruir a flora. Então, como que a gente faz isso? São aquelas medidas que a gente já conversou, da calcinha, da forma da higiene íntima, né? Todos esses pequenos detalhes dos cuidados do dia a dia, junto com não se automedicar, né? Eu ia falar isso. Procurar realmente um ginecologista que seja especialista nisso, né? Para a gente não ficar fazendo tratamentos que vai chegar um ponto que você não vai tratar e, pelo contrário, às vezes você vai piorar a situação. Nossa, gente, isso acontece demais. A paciente chega pra gente e fala, porque eu tava com cândida, eu fui na farmácia, comprei uma pomadinha. Não faz isso, porque agora, inclusive, como que eu vou te examinar também? Ou colher a secreção pra fazer a lâmina, porque já tá com pomada, já tratou, já mascarou ali a situação, muitas vezes. Porque às vezes não era cândida, mas a pomadinha vai resolver por um dia, 2 ali, melhora. Vai ser uma maquiagem, né? Vai melhorar um pouquinho, aliviar o sintoma, porque às vezes até o excipiente ali da pomada dá uma aliviada, mas não vai tratar. E aí, pelo contrário, vai só piorar. E aí a gente se surpreende, né? Porque às vezes você pega paciente que está há 10 anos, que já fez de tudo, você fala, gente, era o básico, né? Era só fazer um bom diagnóstico, né? Fazer as orientações, e às vezes não foi feito isso, né? E aí já começa, né, a tanto a automedicação, quanto minha vizinha falou que usar alho, óleo de coco e, enfim, uma infinidade de coisas que elas vão usando, e o negócio vai virando uma bola de neve, né? O problema é que hoje não é só a vizinha, né? Tá na internet aí, né? Nas redes sociais circulou um vídeo, né, durante um tempo aí sobre a questão do uso do alho, né? Nossa. E muita gente leiga que não tem essa informação ou não sabe realmente a que recorrer, acaba caindo nessas... Cai. Com certeza, no desespero, né? No desespero. Porque realmente, se for pensar... não coloquem alho. Não coloquem nada que não seja direcionado para isso, algum produto, alguma coisa, mas... por favor, procurem o gineco, né? Vamos fazer esse diagnóstico bem feito, Outra Vamos coisa tratar direitinho. Que você já até tinha comentado antes, mas que eu acho importante a gente reforçar, principalmente quando a paciente está tratando algum corrimento naquele momento, seja um corrimento pontual, que pode acontecer, episódios, né, pontuais ali, quanto um corrimento de repetição, é o uso do preservativo, né? Isso. Porque realmente tem evidência já que o sêmen, ele pode ser um fator ali, né, de alteração do pH vaginal e da alteração da flora, né, Camila? Sim. O sêmen é básico, né? Então, começa por aí. É um pH que é completamente diferente do pH vaginal. Então, eu acho até engraçado que as pacientes chegam e falam assim, nossa, mas eu vou ter que usar a camisinha para sempre, né? Para sempre é muito tempo, né? Mas assim, vamos considerar que uma vagina que está bem equilibrada, né? Que os lactobacilos estão lá fortes, cumprindo a função deles, logicamente que não vai ser uma relação sexual, não vai ser o sêmen ali que vai provocar algum desequilíbrio. Agora, se você pega uma paciente dessa que está há anos tratando, já colocou de tudo dentro da vagina, acaba que o sêmen é mais um fator que vai deflagrar e que vai desequilibrar tudo de novo, né? E mais recentemente, né, estava sendo feito um trial grande, né, na Austrália, porque os pesquisadores, eles perceberam que quando, né, essa orientação era feita e as pacientes seguiam direitinho, dava muita diferença em termos da evolução do corrimento, principalmente para a vaginose. Então, eles realmente começaram a pesquisar se a vaginose não era uma IST. E aí, o estudo que saiu mais recente, inclusive, eles interromperam o estudo no meio do caminho. O que eles viram? Eles pegaram 2 grupos, né? Pacientes com vaginose de repetição, que tinham uma parceria de longos anos aí fixa. Um grupo fez o uso da camisinha direitinho, e além do uso da camisinha, fez o tratamento do parceiro, e o outro grupo fez o uso também da camisinha, mas não tratou o parceiro. E houve uma diferença gritante do resultado, né? Esse grupo que não fez o tratamento do parceiro, realmente
as pacientes recidivaram muito mais. E a partir desse estudo, realmente foi visto que a vaginose é também de transmissão sexual. Então, só para deixar claro para quem não é da área, né? Então, existem 2 tipos, assim, de corrimentos, né? O corrimento que é próprio ali da vagina, do desequilíbrio da flora, e outros que podem ser sexualmente transmissíveis, né? E durante a vida inteira, a vaginose bacteriana, né, foi tratada como um desequilíbrio ali próprio da mulher, da flora, assim como a candidíase, né? Só que hoje, realmente, em poucas semanas isso, né, Camila? É super recente. Essa publicação é nova. Que saiu essa publicação, então, alertando que realmente a vaginose deve ser encarada, tratada como uma IST, né? Exatamente. E, assim, eu acho que quem lida com essa área, a grande dificuldade, pelo menos para mim, é o uso da camisinha. As pacientes começam bem, aí melhora um pouquinho, aí deixa de usar, né? E às vezes a flora da paciente ainda não está totalmente bem restituída, equilibrada. E aí desanda tudo de novo. E é muito engraçado, porque depois os pacientes mandam mensagem e falam, eu não usei camisinha, porque eu pergunto, eu reviso tudo, né? Você mudou a calcinha? Mudei. Tá passando a calcinha? Tô. Tá fazendo banho de assento? Não tô fazendo. Como é que tá a higiene íntima? Não, tá tudo certinho. Então, a paciente fez tudo, só que ela não fez. Eu digo que é quase que o principal, tanto quanto o tratamento, é o uso da camisinha. Aí ela não usa. Principalmente as de vaginose de repetição, porque... pelo menos na minha prática, eu tenho tido poucas candidíases de repetição, muitas vaginoses de repetição. Corrimentos mistos, né, que é a vaginose com a cândida, aí eu consigo melhorar a cândida, mas a vaginose continua lá. E se realmente, né, a paciente não usa a camisinha, né, o parceiro não se envolver nesse tratamento, né, é a grande dificuldade que a gente tem. Né? E agora ele vai fazer parte ativa do tratamento. Porque ele vai ter que, inclusive, se tratar também. Ele vai ter que se tratar, exatamente. Ô, Camila, e a questão do uso de lubrificantes? Muitas pacientes usam lubrificantes, né, para ter penetração. Tem algum que você recomenda em questão de flora? Que não recomenda. Que não recomenda. A gente não recomenda os lubrificantes à base de óleo, né? Os oleosos. A gente recomenda mais à base de água, né? Os géis, né? Então, vamos falar aí de marcas, né? Olagel, KY Gel seriam melhores para a flora, né? Mas até tem alguns estudos também em andamento, né? Tentando chegar numa formulação melhor, né? Porque eles viram que até esses que teoricamente não seriam mais inócuos, né? Para o ambiente vaginal, esses também, dependendo da paciente, se for aquela paciente que já está ali com a flora depauperada, né, em tratamento de corrimento de repetição, às vezes isso também pode ser um fator. Mas é aquela coisa, né, tem horas que você tem que pesar risco-benefício. É a mesma coisa do lenço, né, o ideal é não usar, mas diante de uma situação que a paciente está trabalhando o dia inteiro, é melhor ela usar do que não fazer uma higiene adequada ali e às vezes ficar ali fezes, alguma coisa assim, né? Porque foi mal higienizado e piorar a situação. Então, no caso do lubrificante, a gente tende a dar preferência para esse tipo, né? Porque a vagina é uma mucosa, né? Então, se a gente coloca alguma coisa oleosa lá dentro, né? Já teve uma modinha aí, né? De usar óleo de coco, vaselina, que era ótimo. É péssimo, né? Porque você prende a água e você prende aquele resíduo vaginal ali. E acaba sendo um meio de cultura também para outros micro-organismos, né? Fora que os compostos ali, mais uma vez, podem alterar ali o lactobacilo. Então, o ideal realmente é a base de água, porque pelo menos, né, ele é junto ali, né, do resíduo vaginal, ele é eliminado. Né? Tem alguns produtos, né, sexuais que às vezes tem cheiro ou cor, ou é a base de óleo. Aí o paciente pode falar, mas eu já usei e nunca aconteceu nada. Claro, gente, se você tem uma vagina saudável, uma flora saudável, um uso pontual daquele produto, muitas vezes realmente não vai prejudicar. Mas a gente está falando para aquelas pacientes que já têm um problema de corrimento ou que já
não precisa nem ser de repetição, né? Mas às vezes já teve mais frequente, já sabe que a flora é um pouco mais sensível, evita, né? Quer usar, precisa usar por alguma necessidade? Dá preferência para esses à base de água, então, né? Com certeza. E tem que tomar muito cuidado com esses produtinhos, né? Porque, de fato, pode ser aquela coisinha ali que, de novo, vai virar a bola de neve. E desandar tudo, né? No tratamento. Exatamente. Também. Às vezes, acabou o tratamento foi difícil, longo. São tratamentos que, muitas vezes, né, Camila? Fala um pouquinho para os pacientes como que funciona a microscopia, né? A coleta, o diagnóstico, o tratamento, acompanhamento, segmento, como que é? Certo. Às vezes é complicado porque a gente acaba pegando realmente essas pacientes que já estão há muito tempo tratando. Dificilmente, um episódio ali de corrimento, a paciente vai direto procurar a gente, né? Então, assim, geralmente a gente faz uma lâmina para dar o diagnóstico, porque às vezes elas vêm, né, com essa ideia de que é uma cândida de repetição. E aí você faz, não é exatamente, né? Mas daquela lâmina a gente faz o tratamento e sempre... Toda lâmina, a gente tem que ter o controle de cura. Porque não adianta a gente tratar e simplesmente largar para lá. Porque pode ser que aquele tratamento não foi suficiente em termos de tempo. Às vezes aquele micro-organismo já está resistente àquele tratamento que você prescreveu. E isso acontece muito, né? Porque a gente está falando de pacientes que às vezes já fizeram diversos tratamentos, né? Então, a gente faz um controle de cura. E aí, existe uma diferença de um corrimento recorrente do corrimento de repetição. Porque o corrimento recorrente é aquele que você fez a primeira lâmina, você tratou, e a outra lâmina veio de novo o mesmo corrimento. E aí, você trata de novo e, às vezes, vem de novo. Às vezes, a gente tem dificuldade de tirar a paciente daquele primeiro episódio. Isso não é repetição. Talvez a gente vai ter que fazer mais tempo de tratamento, existem protocolos. É a mesma infecção que está durando um tempo maior. É a mesma infecção que está durando um tempo maior, eu não estou conseguindo resolver, né, aquilo ali. Diferente do de repetição, que é quando você faz uma lâmina, você trata, a paciente melhora. Vem uma flora normal, que a gente chama de flora 1, né? E aí, beleza, ela seguiu a vida dela, aí fez de novo, né? Ela teve um outro episódio de corrimento, a gente fez a lâmina, diagnosticou, é o mesmo tipo, né? Então, vamos dizer, uma vaginose, né? Ou uma cândida. Vamos colocar a cândida aí. Uma cândida de novo, né? Aí melhorou. Então, se a paciente tem 2 ou 3 episódios ao longo do ano, sendo que a gente já tinha uma lâmina normal, aí sim a gente considera de repetição. São novos episódios. São novos episódios. E aí, nesse caso, a gente está autorizado a fazer os tratamentos de longo prazo, em que a gente tira a paciente da crise, faz um tratamento prolongado e a gente faz pequenas doses semanais, né? E aí tem formas de se fazer isso, né? No caso da cândida, por exemplo, a gente pode fazer com fluconazol, né? Inclusive, a gente faz uma dose até maior do que existe no mercado. Muitas vezes a gente manda manipular, né? Ou com outras coisas, né? Mas, geralmente, os protocolos mandam mais esse fluconazol com uma dose um pouquinho maior. E a gente sempre tem que estar de olho nessa paciente. Então, pelo menos mensalmente, a cada 3 semanas, a gente tem que fazer uma lâmina para ver se, de fato, ela continua equilibrada, né? E a gente faz isso durante 6 meses. E toda vez que ela tem uma crise, ela recorre de novo ali com a candidíase, né? Aí a gente trata de novo, às vezes com um tratamento mais estendido. Entendi. E aproveitando, gente, esse negócio de lâmina, agora eu vou trazer uma polêmica aqui, que é uma dúvida que acontece no consultório, mas que muitos ginecologistas fazem errado. Muitas vezes no preventivo, na lâmina da citologia oncótica, né, no Papa Nicolau, vem no laudo escrito flora tal, Gardnerella, cândida. Só que eu sempre explico para as minhas pacientes, esse exame não é para isso, né? A citologia Exatamente. Não é para identificar a flora, ela é para identificar alterações causadas pelo vírus do HPV, única e exclusivamente para isso. Algumas vezes o patologista ali durante o exame, por vir secreção vaginal junto, ele acaba identificando
um patógeno ou outro. Isso. Só que muitas vezes aquela paciente nem está com sintomas, né, Camila? E tem muito ginecologista que trata aquele resultado da citologia. E isso é errado. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Isso é muito polêmico, né? Inclusive, esse grupo de Botucatu, né, que é onde a gente faz o curso, né? O Gineco Academy. O Gineco Academy, tudo baseado em evidência científica. Muita evidência científica. Muito bom. Até no próprio curso deles de PTGI, né, de HPV, enfim, isso é muito, muito debatido, né? Até trazer, né, uma informação nova, né, que a gente vai mudar a forma de rastreio, né? A gente já tem uma nova forma de se rastrear, né, o câncer de colo de útero, né, no particular, né, e plano de saúde, que não é a citologia. E muito, né, logicamente, tem a ver pelo fato da gente ser mais precoce ainda nessa identificação, né, identificando quem causa o câncer, né, o HPV, principalmente aqueles de alto risco, né, o 16 e o 18, mas muito também por conta disso, porque aqui no Brasil aconteceu esse fenômeno, que eu brinco que é um fenômeno das pacientes ou, né, dos profissionais de saúde, a gente percebe isso em posto de saúde, né, eu que trabalhei muito tempo em posto, isso é extremamente frequente, deles fazerem um preventivo para dar diagnóstico de tudo. Então, a paciente está com dor pélvica, preventivo. O paciente está com esse preventivo. E tem pacientes que elas confundem, né, o ginecologista com o preventivo. Elas acham que se eu estou indo ao ginecologista, eu tenho que colher o preventivo. Ou que só tem que ir no ginecologista para colher o preventivo. E, na verdade, é a mesma coisa que um hemograma, né? Que um exame qualquer que vai ser auxiliar. E no caso do preventivo, ele não dá diagnóstico, né? Ele é um exame de rastreio, né? Então, a gente faz o preventivo para paciente que está assintomática, né? Então, essa diferença aí que às vezes as pessoas não entendem, né? Então, não, realmente o preventivo não é o exame que deve ser feito, né, para diagnosticar corrimento, né, porque é o que você falou, o patologista, qual que é o foco dele ali no preventivo? Achar alterações das células do colo do útero. Inclusive, a coloração que é feita não é uma coloração para ver fungo, para ver bactéria, né? E a coleta, inclusive, é completamente diferente. A gente não colhe resíduo vaginal. A gente está colhendo dentro do colo do útero e na parte de fora, né? A gente passa a escovinha, né, do colo. Isso. Então, sim, vem um pouquinho, mas duas coisas que justificam o não tratamento. Primeiro, que aquilo ali é um retrato daquele momento, né? Então, por exemplo, às vezes naquele momento, realmente aquele resíduozinho que veio junto das células, tinha uma Gardnerella. E lógico, o patologista ele vai ser obrigado a descrever, porque isso faz parte da descrição. Inclusive até mudou, né? As convenções mais recentes de Bethesda, elas mudaram a forma que se escreve isso, né? Porque antigamente se escrevia muito mais coisa do que é necessário e de fato confundia. Mas assim, ele está vendo um pedacinho, né? Um retrato daquele momento que você colheu o preventivo. E aí vamos trazer isso para o SUS, né? Às vezes a paciente colhe o preventivo no mês de fevereiro e eu vou ver a paciente no mês de abril. Tem uma Gardnerella lá. Qual que é o sentido de eu tratar uma coisa de 2 meses atrás? Sentido nenhum, né? Fora que eu estou vendo um pedaço que não é o exame específico, a forma de corar específica, né? Enfim, do todo, que é o resíduo vaginal, do todo, né? Então, pode ser que o todo, realmente, ele não tenha Gardnerella dominando a flora bacteriana ali, né? Às vezes pode ser até uma flora normal, mas naquele pedacinho ali que veio junto, tinha lá a Gardnerella. Só que pode ter e não tá causando sintoma. Não tá causando sintoma, né? Da mesma forma ali a Cândida, né? Porque tem as formas que são as formas ativas da Cândida e as formas que são as formas inativas, porque a Cândida é um comensal também, né? Faz parte da flora. Então, assim, a gente não trata exame, né? A gente trata paciente. Exatamente. E hoje, né, graças a Deus, né, não sabemos quando que isso vai fazer parte da realidade do SUS,
Disseram que seria esse ano, né? Vamos ver esse ano que vem, mas vai mudar isso. Não que o preventivo vai deixar de cumprir a função dele, porque ele é extremamente importante, né? Ele que mudou, né, a história natural do câncer de colo. Mas ele vai ter uma função ali muito específica, porque a gente vai rastrear quem causa as alterações, que é o HPV, vai achar os perigosos, que são os que causam 70%, 80% dos cânceres de colo, né? E aí essas pessoas, sim, né, vão fazer colposcopia, vão ser acompanhadas de perto. Aquelas que tiverem o HPV negativo, acabou. Elas vão colher só daqui a 5 anos, né? Sim. Maravilhoso. Então, bem melhor. Gente, tem muito papo pra gente bater com a Camila, né? Se Deus quiser, em breve chamaremos pra novo episódio. Tem muita coisa pra gente falar, ó. Câncer de colo do útero. Essa parte toda de estética. Íntima, que eu acho que é importante a gente falar também. Mas eu gostaria de agradecer a presença. Foi maravilhoso. Também, eu amei, duplinha. Essa conversa. Espero que ajude muitas mulheres, né? No seu cuidado íntimo. E lembrando que a doutora Camila atende lá na nossa clínica. Então, entrem lá na nossa página, na página da doutora Camila, para acompanhá-la e saber cada vez mais sobre os cuidados íntimos. Gente, muito obrigada, adorei. Achei maravilhoso, né? Eu nem senti o tempo passar. Passou muito rápido mesmo, o papo fluiu. Vai ter que ter parte 2 também. Vai ter. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.